Quando nós falamos de Japão, bate muitas curiosidades, né? Nós começamos a pensar quais são as diferenças, até porque é um país que está exatamente do outro lado do mundo e que a gente entende que lá é tudo ao contrário, porque está do outro lado. Tem muita coisa realmente que não tem nada a ver com as coisas como são no Brasil. E uma das coisas que nós vemos que tem bastante diferença são nas moradias, nas casas. Por isso hoje eu vou te contar 15 coisas que, se comparadas com as casas do Brasil, as casas do Japão são totalmente diferentes. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e hoje eu vou te contar algumas diferenças que nós temos aqui nas casas do Japão. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei por aqui, na Terra do Sol Nascente, e quando fui reparar na casa, na primeira casa que eu fui morar, e comecei a notar muitas diferenças. Hoje em dia eu já me acostumei e sabe, quando você entra naquela rotina que muitas vezes acaba até passando agora desapercebido, mas que no começo fez muita diferença para mim. A primeira coisa é referente ao banheiro. No Brasil, o banheiro tem ali a parte do chuveiro, a parte do vaso sanitário e a pia, tudo num único ambiente fechado apenas num cômodo. Mas aqui no Japão, esses três itens são separados. Então você tem uma sala para ser ali a sala do vaso sanitário, uma sala bem pequenininha. Depois você tem uma parte que é a do lavabo e onde tem a pia. Muitas vezes a máquina de lavar também já fica nessa região, que é uma região mais fácil para instalar ela porque já tem os encanamentos ali passando. E tem uma outra sala que é a sala de banho efetivamente. Então são três ambientes distintos, bem diferente de como é no Brasil, né? E olha, eu vou te falar uma coisa, depois que acostumei com essa divisão, eu prefiro realmente essa divisão do que estar tudo num único cômodo. Porque imagina, uma pessoa quer usar o vaso sanitário, então tem a salinha ali do vaso sanitário. Outra pessoa quer tomar o banho, então vai para a sala de banho. E assim vai. E a pessoa da sala de banho sai, escova os dentes depois no lavabo. A pessoa do banheiro sai e usa o lavabo também. Então assim, é uma coisa que fica melhor para a utilização. Uma pessoa pode tomar banho e a outra pode usar o vaso sanitário de forma independente. Isso eu achei bem bacana. A segunda coisa é que a maioria das casas atuais agora, elas possuem no vaso sanitário ali o assento inteligente. Então o assento ele esquenta, porque o frio do Japão realmente é muito frio. Então o assento ele fica ali aquecido, o que facilita bastante, porque sentar num assento gelado no frio do Japão, imagina, eu peguei aqui menos 10 graus na minha cidade, que não faz tanto frio quanto outros lugares do Japão. Imagina menos 10. Normalmente no inverno aqui chega a bater menos 6. Então imagina num frio desse você ainda sentar no vaso sanitário ali no assento gelado. Ninguém merece, não consegue nem sentar, né? Então o assento inteligente ele aquece, ele tem também aquela torneirinha, né, que você aperta o botão e a torneirinha sai e sai o jato de água ali, que é o bidê. E fora isso ainda tem alguns vasos que tem algumas coisas mais requintadas, mas são alguns, que é quando você entra no ambiente onde tem um vaso sanitário, o sensor já capta a sua presença, ele já levanta ali a tampa e algumas coisinhas que vão sendo implementadas a mais aí conforme o tempo. Mas o principal é isso, é o assento inteligente e o bidê. Esses são os principais itens que tem ali no assento inteligente. A terceira coisa que a gente só vê aqui nas casas do Japão é o Genkan, que é ali no hall de entrada, tem um espaço dedicado para você tirar o seu calçado que você vem da rua e colocar então o seu chinelo, colocar ali o seu calçado que é para andar dentro de casa. Então, para andar dentro de casa, você só usa esse calçado. E todos os demais calçados que você usa na rua não passa ali da entrada, do Genkan. Geralmente é logo ali que fica então a sapateira, onde você deixa os seus sapatos. Inclusive essa entrada que o pessoal chama de Genkan,
ela é mais rebaixada, né? Então, mais rebaixada que o restante da casa, justamente para que a sujeira não entre, dificulte o máximo possível a entrada da sujeira externa para dentro da casa. Eu acho bem legal, inclusive eu com certeza, quando voltar para o Brasil, eu vou adotar esse sistema de não entrar para dentro de casa com um sapato que vem da rua, porque eu achei muito bom. No começo, né, a gente fica assim, nossa, tem que tirar o calçado toda hora, mas depois que vira um hábito, é uma coisa automática e fica meio que assim, se você entrar com calçado da rua para dentro de casa, você não consegue, você não se sente bem, você tem que tirar. A quarta coisa que é diferente aqui nas casas do Japão é que na frente você não vai ter muro, você não vai ter casas muradas. É mais ou menos uma ideia dos Estados Unidos, só que mais ou menos. Porque nos filmes dos Estados Unidos, quando a gente vê ali as casas americanas sem muro, mas com aquele jardim na frente. Aqui no Japão não tem espaço para jardim. As casas são bem coladinhas uma do lado da outra. Muitas vezes são o que eles chamam de apato, né? Que são como se fossem apartamentos, mas são predinhos baixos. E você tem ali direto a porta de entrada do apartamento, direto para a calçada, para a rua. Então, não sei se você já foi para Minas Gerais, lá tem algumas casas assim, com a porta direto para a calçada. Eu lembro quando eu fui, eu achei muito estranho, né? Falei, nossa senhora, não tem privacidade, porque a casa direto ali na calçada, muito estranho isso, né? Sem segurança. Porque Brasil é assim, né? A gente não consegue ver segurança num lugar assim. Agora no Japão isso é normal, é tranquilo, pelo Japão inteiro. E aqui a gente fica seguro, né? Porque é todo lugar assim e não tem o problema de assalto. Claro, não vou dizer que não existe assalto no Japão, existe, mas é raridade. Não é comum, né, quanto a gente vê nos noticiários do Brasil. A quinta coisa que a gente vê de diferente aqui nas casas do Japão é que os cômodos, eles são projetados de uma forma tal que não tem espaço para você ficar colocando armários. Sabe quando você aluga um apartamento novo, está entrando, né, numa casa nova, num apartamento novo, está de mudança, e aí você vai ver os móveis. Geralmente você ou compra ali, coloca um planejado, ou você compra o armário pronto e coloca ali num espaço que geralmente tem um espaço ali que é meio que dedicado já para colocar o armário, né, no ambiente. Aqui no Japão não tem isso. E pelo contrário, os armários são todos embutidos. Então toda casa que você vai já tem ali o armário embutido na parede. Então isso já faz parte de todos os projetos. Não tem espaço para você colocar armários à parte. Tem que se contentar apenas com aquele armário que tem ali. Claro que você sempre pode colocar um armário a mais e tal. É difícil até de encontrar, porque não é cultural aqui no Japão ficar comprando armários à parte. Então assim, não tem uma variedade enorme. Você até encontra, mas não é uma coisa que se vende muito, né, pela cultura deles. E você tem que colocar, arranjar um espacinho ali que não é dedicado para isso. Vai comer um espaço significativo do seu ambiente, que geralmente os cômodos aqui são muito pequenos. A sexta coisa que eu achei bem diferente nas casas do Japão comparadas com a do Brasil é o chuveiro. No chuveiro, na sala de banho, que eu já falei que é um ambiente diferente, né? A sala de banho ali é dedicada só para o banho. Lá o chuveiro é um chuveirinho, daqueles que você encaixa na parede e desencaixa para depois você passar no corpo e tudo mais. A primeira vez que eu olhei aquele chuveirinho, eu pensei comigo, nossa, esse chuveirinho aí não vai dar conta para tomar banho não, né? Ele não vai ser uma coisa que vai faltar água. Mas olha, eu fiquei assustado, abismado como esse chuveirinho rende. E o jato dele é forte e espalha bem, apesar da boca ser pequena, ele tem um ângulo que espalha bem. Então dá conta tranquilo, inclusive é melhor que os chuveiros que a gente usa, né, os chuveiros elétricos que a gente usa no Brasil. Porque esses chuveirinhos, eles são alimentados por água aquecida. Geralmente o aquecedor é a gás, então tem um aquecedor a gás que fica do lado de fora da casa.
E esse aquecedor a gás é que alimenta o chuveirinho. E dessa forma nós temos água quente com uma pressão muito boa. Então dá conta tranquilo e eu gostei dessa solução. Se você gosta das coisas do Japão, da cultura, das curiosidades, então já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para ficar sempre sabendo das novidades que estiverem saindo no canal. A sétima coisa que eu achei diferente também nas casas do Japão são que no espaço ali do lavabo, que eu falei que geralmente fica a máquina de lavar, quando eles constroem a casa, eles já dedicam um local propício, certo, para colocar a máquina de lavar. Então, você não vai escolher aonde vai colocar a sua máquina de lavar. Tem um espaço padronizado e eles colocam ali uma base feita de plástico ou fibra de vidro que nessa área ela vai, por exemplo, se a máquina de lavar vazar, escoar água de alguma forma, em vez de escorrer por todo o chão, essa área vai conter e vai para o ralo. Então é um espaço dedicado para isso. O único inconveniente é que, tudo bem, eles fizeram esse espaço com essa base com o tamanho padrão das máquinas de lavar do Japão. Só que essas máquinas são muito pequenininhas. Então, se você quiser comprar uma máquina maior e talvez uma máquina que seja lavadora e secadora ou algo assim, aí vai ter que mandar refazer essa área porque no espaço padrão não dá para fazer isso. Então tem um lado bom e um lado ruim. Eu, por exemplo, optei por usar a máquina mesmo padrão para colocar ali, para ocupar menos espaço e também para não ter que refazer toda essa área para ajustar para uma máquina de lavar de outro tamanho. A oitava coisa que eu também achei bem diferente nas casas do Japão é que, de forma geral, não se pode ter pets. Então, assim, você vai alugar um apartamento, geralmente não pode ter pet, né? Eu falo apartamento porque é o mais comum de se acontecer aqui no Japão. Você alugar um apartamento, não alugar uma casa. Você pode até alugar uma casa, aí tudo bem. Mas de forma geral, você vai alugar um apartamento. A maioria das pessoas, né, principalmente dos imigrantes, acabam alugando apartamentos. E nos apartamentos, de uma forma geral, boa parte deles não se pode ter pets. Então, caso você queira ter um pet de estimação, você vai ter que procurar para alugar um apartamento especialmente que tenha essa liberação para ter pets. Porque senão, nada feito. Bem diferente do Brasil, né? Que eu acho que você tem essa liberdade de escolha. Você pode ter ou não ter o pet, independente de onde você mora. A nona coisa que eu achei também bem diferente aqui nas casas do Japão é que na sala de banho você tem um espacinho ali para tomar o seu banho em pé. Geralmente a sala de banho ela é recoberta de fibra de vidro. E você também tem o ofurô, né, que é aquela banheira que é um pouco mais profunda que uma banheira normal, né, ocidental, e um pouco menor também em questão ali de espaço que ela toma. Ela não é tão longa, é muitas vezes até um quadradinho ali. É o suficiente para você entrar ali, né, meio encolhido e ficar imerso na água quente. Até porque isso é uma tradição no Japão, né? Tomar o banho de ofurô ali, essa imersão na água quente é tradicional, um banho tradicional japonês. Tanto é que aqui no Japão tem muitos onsens, que são aqueles locais de banho. Geralmente tem a água que já vem, né? Brota água quente, água vulcânica, e então as pessoas se banham nessa água quente, entram no riacho, no rio ali, onde brota essa água quente e ficam ali. Essas águas têm propriedades medicinais, então é muito procurado pelos japoneses, né, para tomar ali o seu banho, para ajudar na artrite, problemas de pele, coisas assim. Então, isso daí acaba se transferindo para as casas, né? E as casas, todas as salas de banho, maior parte das casas vão ter esse ofurô ali na sala de banho. Inclusive todas as salas de banho que eu já presenciei aqui, até agora todas 100% tinham ofurô. A décima coisa que tem diferente nas casas do Japão é que no vaso sanitário ele tem a caixa de água, né? A caixa d'água que fica em cima dele para dar descarga. Só que em cima da caixa d'água que fica ali, né, em cima do vaso,
tem, em vez da tampa normal, fechada, é uma tampa com uma pia adaptada. Então, a partir do momento que você dá a descarga, a água sai por uma torneirinha, cai nessa pia, você pode lavar a sua mão e dessa pia a água escorre para dentro da caixa d'água, preparando então, enchendo a caixa d'água para a próxima descarga. É legal que a gente acaba economizando água na hora de lavar as mãos. A 11ª coisa que eu achei também bem legal, diferente aqui nas casas do Japão, é que existe preparações onde eles meio que padronizam tudo, sabe? Então, imagina as cortinas. As cortinas, elas têm trilhos que já são padronizados para todas as cortinas. Então, todas as cortinas que são vendidas aqui no Japão já têm o mesmo padrão. E esse padrão é tão bom que elas já vêm com ganchinhos que são próprios para se encaixar na cortina, no trilho da cortina, que é padrão. Então imagina, quando uma construtora constrói uma casa, na hora de colocar ali o trilho da janela, ela vai colocar esse trilho que é padrão. Quando a gente entra para morar na casa, fica fácil, a gente só vê a diferença de tamanho, né, altura e largura, que também são padrões, existem alguns padrões ali, 3 a 5 padrões, né, de altura e largura que eles fazem, e aí você vai na loja, pega ali uma das cortinas com esse padrão e todas elas têm o ganchinho padronizado para encaixar no trilho. Isso é perfeito, é muito fácil de instalar, qualquer pessoa instala, qualquer pessoa compra, e isso daí facilita bastante a vida, essa padronização que eles fazem nos itens da casa. A 12ª coisa que é diferente nas casas do Japão, comparando com as do Brasil, é que elas são erguidas com vigas de madeira. E as paredes também são feitas com drywall, né? Aquele tipo um papelão com gesso por dentro. Então é dessa forma que as casas são construídas por aqui. Eu acho que isso também tem muito a ver que, devido a terremotos, vendavais, é um processo bem rápido de construção, é um processo em que as casas, por não serem de concretos, em qualquer abalo sísmico, mesmo que pouquinho, o concreto ele iria trincar. E a madeira não, né? Ela tem aquela mobilidade, flexibilidade. Então eu acho que isso acaba influenciando na escolha deles por esse tipo de estrutura nas casas. A 13ª coisa que também achei bem diferente aqui nas casas do Japão é que muitas delas, né, essas casas mais antigas, essas casas mais tradicionais, e tem muitas por aqui onde eu moro, elas geralmente têm um cemitério no próprio quintal. Então o altar é feito muitas vezes de pedras, granito, e fica ali, né, para homenagear, honrar o antepassado. Lembrando que não é o corpo que está enterrado ali. Aqui no Japão, os corpos são todos cremados, então o que está ali são as cinzas do corpo. A 14ª coisa que eu achei também bem estranho e no começo eu apanhei bastante aqui das casas do Japão é que na hora de entrar, a porta ela não abre para dentro, ela abre para fora da casa. Então quando você chega em casa, você tem que puxar a porta para entrar, não é empurrar. E eu nunca tinha reparado nisso, né? Que no Brasil era assim, dessa forma. Mas, toda vez que eu chegava em casa aqui no Japão, eu pegava a maçaneta e tentava empurrar. E não conseguia. Daí que eu lembrava que era puxar. Então, é uma coisa que acabou me marcando bastante por causa disso. A gente faz no Brasil de forma inconsciente, nem percebe. Mas, quando a gente pega uma porta diferente, aí a gente nota a diferença. E isso se dá porque no Japão, devido a ter os desastres naturais como o terremoto, é necessário que a porta seja aberta para fora para facilitar a saída das pessoas do ambiente ali. Então esse é um motivo que a porta do Japão sempre vai abrir para fora. E a 15ª coisa que eu achei diferente nas casas do Japão é que você pode até abrir por fora, né, a porta por fora com a chave, mas por dentro não tem nem ali a fechadura para você colocar a chave e fechar a porta. Então por dentro é um trinco que vai travar ali a porta. Você não vai precisar colocar a chave na fechadura e fechá-la. É mais prático, né? Mas no começo eu achei meio estranho isso, né? Achei primeiro que era só na minha casa, mas depois, conforme eu fui vendo outras casas,
Todas são assim. E geralmente também, além desse trinco, porque assim, a impressão que dá é que esse trinco é mais fácil, né, de conseguir abrir uma casa por fora nesse trinco. Eu não sei, a impressão que dá. Mas todas as portas também têm fora esse trinco aquela correntinha, né, que o pessoal brinca, né, de pega cachorro, né, para travar a porta. Então aquele que a porta, se não tiver com o trinco fechado, alguém tenta abrir, até consegue abrir um pouquinho, mas trava com a corrente. Ou ela vai ter essa corrente, ou vai ter ali uma trava, né, uma outra trava que funciona mais ou menos como a corrente. Então a pessoa tenta abrir, essa trava abre um pouquinho a porta, mas não deixa passar daquele ponto. Então todas as portas também costumam ter isso aqui no Japão. E aí, você percebeu como tem tantos detalhes que a gente vai vendo, vai notando que são realmente bem diferentes, né, das casas do Brasil? E também tem vários outros detalhes no dia a dia que a gente vai notando logo no começo. Então é um monte de informação diferente que a gente vai vendo, nossa, é assim? Caramba, que diferente, sabe? A gente vai notando. Conforme o tempo vai passando, a gente vai se acostumando. Mas eu me lembro muito bem das novidades e quanto impressionado eu ficava como é diferente, né? A cultura, a forma de viver, a forma de pensar e tudo mais quando você muda de um país para o outro. Se você gosta de vídeos de curiosidades do Japão, escreve no comentário para mim, para eu ficar sabendo e criar novos conteúdos como esse para você. Muito obrigado e até a próxima!